Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre a equação do primeiro grau. É muito importante que vocês prestem atenção nessa aula, que vocês tirem dúvida caso vocês tenham, porque é uma base extremamente importante que vocês precisam construir para os estudos que nós iremos continuar, certo? Nesse ano, no ano que vem, essa parte de equação do primeiro grau, a parte gráfica, a parte de resolução, é muito importante que vocês realmente compreendam e entendam, certo? Vamos falar primeiramente sobre a estrutura da função do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim. Então, nas questões, nos livros, vocês ou podem encontrar a função polinomial do primeiro grau, ou vocês podem encontrar a função afim. É a mesma coisa. As funções do primeiro grau, elas possuem uma estrutura. Elas têm sempre a mesma estrutura, as mesmas características. A função de x, que a gente chama f, e o x entre parênteses, é igual a x mais b, onde a e b são números reais e o a precisa ser diferente de zero. O b pode ser diferente de zero, pode ser igual a zero, perdão. Nós temos os valores a e b, onde o a nunca pode ser zero, o a sempre tem que ser diferente de zero, já o b pode ser igual a zero ou pode não ser. E a estrutura sempre vai ser essa, um número vezes x mais outro número, sempre vai ser assim. O nosso a, ele é nosso coeficiente angular. Ele vai falar para a gente sobre a inclinação da reta no nosso gráfico, que nós vamos ver já já. E o b é o nosso coeficiente linear. Ele já vai estar mais relacionado à parte numérica, onde a reta passa. Um exemplo de função, nós temos de função do primeiro grau. O exemplo é função de x é igual a 3x mais 2. O 3 é o a e o 2 é o b, certo? Para a gente poder identificar. Se eu botasse uma função e dissesse, identifique quem é o a, identifique quem é o b. O a aí seria o 3 e o b é o 2. Certo? Sempre vai ter essa estrutura. E nas funções, nós encontramos os pares ordenados. O que são esses pares ordenados? Os pares ordenados são a relação entre x e y, porque os gráficos de função do primeiro grau são feitos no plano cartesiano, onde nós temos o eixo x e nós temos o eixo y, certo? Então, nós precisamos de uma relação entre os valores de x e entre os valores de y. E essas relações são os pares ordenados. Para a gente poder entender melhor, nós precisamos saber que o f de x é igual a y. Então, se eu tenho f de x é igual a 2x menos 1, significa que y é igual a 2x menos 1, porque o y é igual ao f de x. E os pares ordenados sempre vão estar entre parênteses e a gente vai ter o valor de x, vírgula, o valor de y, sempre, certo? E para cada valor de x vai existir um valor de y. Eu trouxe um exemplo para a gente trabalhar essa questão dos pares ordenados e entender melhor na prática. Vamos observar essa função, esse exemplo. Função de x é igual a 2x menos 1. Como é que nós podemos descobrir os pares ordenados? Vamos lá observar. Nós temos essa função. Nós temos que função de x é igual a 2x menos 1. Função de x é igual a 2x menos 1. Só que eu sei que função de x é a mesma coisa que y. Então, significa que y é igual a 2x menos 1. Aonde tinha f de x, eu coloquei y. Então, y é igual a 2 vezes o x menos 1. Sabendo disso, agora nós vamos encontrar a relação entre x e y. Eu vou construir uma tabelinha aqui de x e de y. Eu vou estipular alguns valores de x. Vocês podem até estipular outros para poderem ficar treinando essa parte dos pares ordenados.
Vamos relembrar o que são os pares ordenados. Os pares ordenados vai ser o valor de x e o valor de y. Quanto vai ser o y se o x for esse valor? Quanto vai ser o y se o x for esse valor? Eu vou dizer os seguintes valores. O x igual a 2, o x igual a 3 e o x igual a 4. Eu sempre vou dizer os valores de x e nunca os valores de y. Eu falo os valores de x e vou descobrir os valores de y, certo? Sempre assim, eu só posso estipular, eu só posso definir os valores de x. O de y eu preciso descobrir. Vamos lá, prestem atenção. Se o x for igual a 2, quanto é que vai ser o nosso y? Eu sei que o y é 2x menos 1. Então, o y vai ser igual a onde tem x, eu coloco 2. Então, o y vai ser igual 2 vezes 2, 4 menos 1. Então, nosso y é igual a 3. Então, quando x for igual a 2 e aonde tem x eu colocar 2, o y vai ser igual... O y vai ser igual a 3. Então, quando x for igual a 2, o y é igual a 3. E eu vou fazer isso para os outros valores. Quando o x for igual a 3, o y vai ser igual a quanto? Eu sei que y é 2x menos 1. Aonde tem x, eu vou colocar 3. Então, y é 2 vezes 3 menos 1. Então, o y é 6 menos 1. Então, o y é igual a 5. Então, quando x for igual a 3, o y é igual a 5. E a gente faz a mesma coisa para o outro valor. Se o x for igual a 4, o y é igual a quanto? Eu sei que o y é 2x menos 1. Então, o y vai ser 2 vezes 4, onde tem x eu coloco 4, menos 1. Então, o y é 8 menos 1. Então, nosso y é igual a 7. Então, o que foi que a gente descobriu? A gente descobriu que quando x é 2, o y é 3. Que quando x é 3, o y é 5. E quando x é 4, o y é 7. Então, o que é que isso significa? A gente descobriu os nossos pares ordenados. Poderia continuar fazendo. Eu poderia estipular mais 10, mais 20 valores de x e continuar descobrindo os y's. Agora, gente, prestem atenção. Quando a gente fez isso daqui, a gente descobriu os nossos pares ordenados. Os pares ordenados não são valor de x e y, a relação entre x e y. Sempre o x primeiro e o y depois. Quais foram os pares ordenados que a gente encontrou? O 2 e o 3, porque quando o x é igual a 2, o y é igual a 3. Nosso outro par ordenado, o 3 e o 5, porque quando o x é igual a 3, o y é 5. Nosso outro par ordenado, o 4 e o 7, quando o x é 4, o y é 7. Agora vamos falar aqui sobre vamos construir um gráfico. Para isso, vocês precisam relembrar da nossa aula sobre o plano cartesiano que a gente teve antes do afastamento social, onde a gente viu que o plano cartesiano, nós temos o eixo y e nós temos o nosso eixo x. Vamos colocar nossos valores de x. 2, 3 e 4. Nossos valores de y, 3, 5 e 7. Agora eu vou fazer a ligação. Quando o x é 2, o y é 3. Aonde eles se encontram, eu coloco o ponto. Quando o x é 3, o y é 5. Aonde eles se encontram, eu coloco o ponto. Quando o x é 4, o y é 7. Aonde eles se encontram, eu coloco um ponto. E depois eu só faço ligar. Então, agora nós já vimos o que é uma função do primeiro grau. A estrutura, que função de x é sempre igual a x mais b, onde a e b são valores reais, que a gente viu que o a precisa sempre ser diferente de 0.
O b pode ser igual a zero ou igual a qualquer outro valor. A gente também viu sobre os pares ordenados, a gente descobriu como fazer, a gente olha a nossa função, a gente vai dizer, vamos escolher alguns valores de x e descobrir os valores de y, depois fazendo a substituição na função, depois nós vamos escrever nossos pares ordenados, o x e o y para cada ponto, depois nós construímos o nosso gráfico no plano cartesiano, fazendo a ligação entre o x e o y. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Agora vamos falar um pouco sobre os gráficos, que eu já fiz ali a introdução para vocês, como a gente constrói. O gráfico, ele sempre vai ser linear. O que significa isso? O gráfico, quando eu ligar os pontos que eu descobri, sempre vai formar uma reta. Sempre que eu ligar os pontos dos nossos pares ordenados, vai formar uma reta. E o gráfico, eu posso ter dois tipos de gráfico. Eu posso ter um gráfico crescente ou eu posso ter um gráfico decrescente. Eu tenho um gráfico crescente quando a função é crescente. E a função é crescente quando? A função é crescente quando os valores de x vão aumentando e o y vão aumentando também. Então, a função é crescente quando os valores de x aumentam e o y aumenta também. Já eu tenho uma função decrescente quando o x aumenta e o y diminui. À medida que o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Então, eu posso ter um gráfico crescente ou eu posso ter um gráfico decrescente. Gráfico crescente, função crescente. X aumenta, y aumenta. Gráfico decrescente, função decrescente. O x aumenta, o y diminui. Aqui eu trouxe a imagem, onde nessa nossa primeira imagem da esquerda, a gente tem um gráfico crescente, onde o A é maior que zero. Isso é uma coisa extremamente importante para vocês saberem e lembrarem. A gente sempre para saber, eu quero saber se o gráfico é crescente ou se o gráfico é decrescente. Eu não preciso fazer o gráfico para me ver se ele é crescente ou é decrescente. Basta eu olhar para o A. A gente viu já quem é o A. Ele fica do lado do x. Se o A for maior do que zero, se o A for positivo, se o A for maior que zero, o A for positivo, a nossa função é crescente. Então, nosso gráfico é crescente. Mas se o nosso A for menor do que zero, se nosso A for negativo, nós temos uma função decrescente. Então, nós temos um gráfico decrescente. Então, se o nosso número A for maior que zero, gráfico crescente. Se nosso número A for menor do que zero, gráfico decrescente. Agora vamos falar sobre o raiz ou zero de uma função do primeiro grau. A gente já estudou, a gente já viu que é raiz ou zero de uma das nossas funçõezinhas que nós já havíamos estudado. Essa raiz ou esse zero é o valor que vai zerar a nossa função. Como assim? Vai ser o valor que y vai ser igual a zero. Qual é o valor de x para y ser igual a zero? Esse valor é a nossa raiz ou zero da função. Então, o que é a raiz ou zero de uma função do primeiro grau? É o valor de x que, se eu substituir na minha função, o y vai ser igual a zero, certo? E esse valor de x é sempre o que vai interceptar o eixo x em um determinado ponto. Porque como o y vai ser zero, o ponto vai estar apenas no eixo x. Daqui a pouco, quando eu representar isso na forma gráfica, vocês vão entender melhor. Mas eu trouxe dois exemplos aí. O 4x mais 2 e o menos 2x mais 10. Y igual a 4x mais 2 e y igual a menos 2x mais 10. E vamos descobrir qual é a raiz ou zero de cada uma delas. Vamos lá. Vamos aqui olhar para a nossa primeira, onde nós temos que y é igual a 4x mais 2. Para me descobrir a raiz ou zero da função, o y tem que ser igual a zero. Então, 4x mais 2 é igual a zero. O 2 está positivo, vai passar negativo. Então, 4x é igual a menos 2.
O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x é menos 2 dividido por 4. Eu posso simplificar por 2. Vou dividir em cima por 2 e dividir embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, a raiz ou zero da função 4x mais 2 é menos 1 sobre 2. Então, para mim descobrir a raiz ou zero de uma função, é só eu igualar ela a zero. O nosso segundo exemplo, nós temos que y é menos 2x mais 10. Para a gente descobrir a nossa raiz ou nosso zero, nós precisamos ter que y é igual a zero. Então, nós temos que menos 2x mais 10 é igual a zero. Como o 2x está negativo, eu vou mudar ele de lugar. Fica que 10 é igual a 2x. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 10 dividido por 2 é igual a x. Então, 5 é igual a x. Então, nossa raiz ou zero da função é 5 no nosso segundo exemplo. Para a gente descobrir o zero da função, basta igualar a função a zero. Aqui, gente, eu já havia falado que ia mostrar para vocês como identificar a raiz ou zero de uma função polinomial do primeiro grau no gráfico. A raiz, como o nosso y é igual a zero, então não vai ter um valor, o nosso ponto que vai representar a raiz ou zero da nossa função, ela vai estar em cima do eixo x. Aí, nessa imagem que eu coloquei, no ponto 1, o ponto está diretamente em cima aí do nosso eixo x. Ele é o único ponto em cima do eixo x. O que é que significa? Que o 1 é a raiz ou zero dessa função. Por quê? Porque o x é igual a 1 e o y é igual a zero. Por que eu sei que o y é igual a zero? Porque o ponto está em cima do eixo x. Sempre que o ponto estiver em cima do eixo x, é porque o y é igual a zero e aquele ponto é a nossa raiz ou zero da função. Então, isso aqui no gráfico crescente, mas nós também podemos identificar no gráfico decrescente. Sempre que eu quiser identificar no gráfico a raiz ou zero da função, eu vou olhar para o ponto que está em cima do eixo x. Aqui nesse gráfico, o ponto está em cima do eixo x no ponto 1. O que é que significa? Que quando x é igual a 1, o y é igual a zero. Então, se o y é igual a zero, significa que 1 é a raiz ou zero da nossa função. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E para assistir novamente essa aula ou qualquer outra, é só vocês acessarem o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!